Olá, galera! Mais uma vez aqui para uma aula. Dessa vez eu vou falar com vocês sobre a questão do Holocausto, campos de concentração. O nazismo em si a gente já estudou, mas enfim, é mais essa parte sobre o Holocausto, sobre todo esse problema criado durante, antes e durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, primeira coisa, quando a gente fala de perseguições sobre o Holocausto, é comum a gente remeter automaticamente ao povo judeu, tá? É normal, é uma coisa meio que automática a gente fazer essa ligação. Só que é importante a gente destacar que apesar de sim, grande parte dos envolvidos no Holocausto serem os judeus, eles não são os únicos, tá? Então a gente vai ter também uma outra parcela de minorias envolvidas nesse processo. Por exemplo, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, pessoas com problemas mentais, entre outros, negros, ciganos, que não são comumente tão citados, tá? Bem por cima, porque a definição de judeus vai muito mais além do que isso. Em regras gerais, a gente explica o quê? Sobre os judeus, tá? Os judeus, eles não... Qual a diferença dos cristãos em si, tá? Os judeus, eles não acreditam no Novo Testamento, tá? Ou seja, logo, eles não acreditam que Cristo seja o Messias, como a religião católica prega, tá? Para eles, ainda não veio, o Messias não veio. E aí eu não vou entrar em crédito no que eles acreditam em si, seria uma pessoa física ou não, isso fica para outra discussão, tá? O importante é que a gente não deve reduzir o povo judeu somente a uma questão, tá? Ser judeu envolve muito mais do que só essa parte assim, eles não acreditam no Novo Testamento, tá? Ser judeu envolve questão cultural, envolve religião, envolve etnia, e na verdade eles são uma miscelânea desses três pontos, tá? Ao longo de toda a história, a gente pode elencar vários momentos, mas eu vou pegar pelo menos os dois principais para a gente ter uma ideia. Os judeus, eles são alvos de perseguição, tá? E diretamente ou indiretamente, eles são expulsos das suas terras natais ou do local original onde eles estavam residindo, tá? Sempre acontece alguma coisa em que eles têm que sair do local onde eles estão. E isso leva eles a uma experiência grande de emigrantes e imigrantes, tá? Então, por exemplo, na Roma Antiga eles já são perseguidos, tá? Principalmente por questões religiosas e políticas também. Na Roma Antiga, isso a gente está falando do período antes de ser cristã, acreditava-se, por exemplo, um dos motivos, acreditava-se que o imperador era como se fosse um deus na terra, certo? Logo, os judeus, eles não acreditam em vários deuses, como acreditava-se em Roma, acreditava-se em vários deuses. Então, por não acreditar em vários deuses, certo? Eles acreditam em um único Deus, que obviamente não é o imperador. Eles estão fazendo o quê? Negando a autoridade do imperador. Já entra uma questão religiosa, questão política, entra a questão de, culturalmente mesmo, o que eles acreditam é totalmente diferente do que os romanos pregam, como escravidão, apesar de os judeus ainda se terem também uma escravidão antigamente, terem um pouco de sacrifícios ainda de animais, mas diverge um pouco disso, tá? Eu não vou ficar entrando diretamente nessa parte. Agora, uma parte que é mais
digamos assim, durante a Idade Média, uma parte mais em que vocês vão ver coisas mais parecidas com esse momento do nazismo, tá? Durante a Idade Média houve sim uma perseguição e expulsão dos judeus de certas partes onde eles viviam. Então, por exemplo, eles foram expulsos da Península Ibérica, tá? Por muitos e muitos anos, os judeus viveram pacificamente na Península Ibérica, junto com outros povos, como, por exemplo, conviviam com os muçulmanos. Eram 3 etnias convivendo pacificamente, que eram os muçulmanos, os cristãos e os judeus, tá? Quando se começou a formação das monarquias nacionais, começou-se um problema. E aí que começou a se mexer nessa questão de terem os judeus na Península Ibérica. A gente já tinha a questão da Guerra de Reconquista, sim, porque eles queriam retirar os muçulmanos que estavam na Península Ibérica, mas até aí a gente está falando dos judeus, não dos muçulmanos. Só que esse processo de viverem pacificamente na Península Ibérica deu para eles uma liberdade, uma questão de liberdade para desenvolverem todas as potencialidades que eles tinham. Quando eles conseguem desenvolver essas potencialidades deles, eles conseguem até posições de prestígio político e econômico, certo? O desenvolvimento do comércio em si, ele faz com que esses judeus tenham uma ascensão social. E aí é que começa a pegar o negócio. Eles têm ascensão social, eles têm dinheiro, e eles começam, em certa parte, a entrar em confronto com uma burguesia cristã, que já era existente, uma burguesia cristã sedimentar, começa a entrar em choque com uma nova burguesia judaica que está em ascensão, certo? E a partir daí a gente vai começar os boicotes entre eles, até porque para formar um Estado Nacional a gente precisa de bufunfa, dinheiro, certo? E coincidentemente os judeus conseguiram bastante dinheiro, certo? A partir daí a gente vai começar a instauração, pelo menos na Península Ibérica, da Inquisição, que vai ser um órgão responsável, junto com o Estado Nacional, por realizar essas perseguições a essas minorias, tá? Eu tô falando dos judeus, mas são minorias, no caso também homossexuais, também ciganos, também, enfim. Em 1215 vai ocorrer uma coisa que se chama o Quarto Concílio de Latrão, tá? O que esse concílio vai determinar? Ele determina que os judeus usem um distintivo na roupa para não serem confundidos com cristãos, certo? E isso vocês vão ver que vai ser retomado lá na frente, quando a gente estiver falando do Holocausto, beleza? É o que eu já tinha comentado, nada se cria, tudo se copia. Outra coisa, a política de degradação dos judeus durante a Idade Média, ela vai ocorrer de um processo bem mais lento do que ocorreu na Alemanha nazista, tá? Porém, foi feita uma coisa que se chamava Estatuto da Pureza de Sangue. Também vocês vão ouvir falar disso lá pra frente, quando a gente fala de Alemanha nazista, tá? O que esse estatuto, entre várias coisas, eles colocavam que nenhum descendente até a 7ª geração poderia pertencer, por exemplo, a corporações de comércio, não poderia ingressar em universidades, não poderia ingressar em ordens religiosas, não poderia participar de ordens políticas, não poderia ter postos políticos, entre outras coisas, tá? A gente chega a uma parte, inclusive, junto com a Inquisição, em que os judeus na Espanha são são expulsos de suas terras, certo? Ou vocês se convertem ao catolicismo, certo? Isso sob o governo de Fernando e Isabel de Aragão. Ou vocês se convertem, ou vocês saem, pica a mula daqui, certo? E eles são obrigados, quem não se converteu, teve que sair e os seus bens foram confiscados. Bem, né? Oportuno.
Uh, Agora falando um pouco de algumas outras minorias, a gente tem perseguições aos homossexuais, também, Idade Média principalmente também, e nazismo. Só que aqui eu quero deixar uma vírgula, tá? Nas sociedades antigas, tá? Isso a gente está falando antes do cristianismo ser instaurado, ser homossexual não era algo pecaminoso nem um crime, como se coloca hoje em dia. Lógico que não é um crime, mas pela sociedade, grande parte ainda tem muito preconceito em cima disso, tá? Essa questão de ser pecaminoso, de ser algo proibido, que não se pode fazer, é um conceito que vai surgir com a religião cristã, tá? Vocês vão poder ver que em várias sociedades é super comum, Grécia é super comum o homossexualismo, inclusive os grandes professores, mestres, iniciavam garotos mais jovens. Roma não é algo incomum e não era tido como alguma coisa errada, tá? Era visto, ou seja, um amor livre era visto com bons olhos, tá? É só uma ressalva. Sobre os deficientes, tá? A gente vai ter extermínio de deficientes no nazismo. Em geral, nas sociedades, a gente fala assim, poxa, mas a gente olha sempre quadros, alguma coisa, mas é difícil a gente ver deficientes nos quadros. Por quê? Em pinturas, ou seja, alguma coisa arqueológica. Por quê? Porque, em geral, esses deficientes, eles, em sociedades, eles são exterminados logo na infância, ao nascer. Então, é difícil você ter um deficiente que cresça na sociedade. No entanto, em algumas sociedades, dependendo da deficiência, a pessoa ainda tem um pouco de prestígio. Por exemplo, no Egito Antigo, pessoas cegas, elas eram bons músicos, convidados a ser bons músicos. Por quê? Porque durante aquelas cerimônias religiosas de sepultamento do faraó, os únicos que poderiam entrar para tocar seriam os cegos, porque eles não podem olhar o que tem lá dentro. No caso da tumba, alguma coisa fora o sacerdote. Então, eles são alto escalão, eles são bem vistos. Na Índia também, em alguns setores, eles são bem vistos. Então, assim, poucas sociedades agregam, mas em geral eles eram exterminados desde a infância, tá? A gente vai ter alguns termos que eu vou pôr uma pequena definição. Então, assim, o que é holocausto, tá? Quando vocês forem olhar o que é holocausto, originalmente o holocausto, a palavra em si, ela é usada para a gente designar um sacrifício a algum deus, certo? Um sacrifício principalmente a um deus quando a vítima ela é queimada, tá? Porém, a partir da década de 80, essa palavra começa a ser designada para o extermínio em massa dos judeus, ok? Arianismo, o que é arianismo? Tá? O arianismo vai ser uma doutrina que justifica a desigualdade social entre os homens e adverte contra o cruzamento das raças. Aqui eu tô falando raças, mas é um termo já ultrapassado, a gente sempre fala de etnias, tá? Então, vocês já estudaram isso quando a gente viu isso no imperialismo. Vocês já ouviram falar do Gobineau, Arthur de Gobineau, é um dos principais teóricos e ele classificava os arianos como a raça ideal, certo? Por ser uma raça pura, tá? E então eles eram, portanto, fisicamente, moralmente e culturalmente superiores às demais raças, tá? E aí vocês vão lembrar quando a gente falou de darwinismo social e de determinismo geográfico. Lembram? A gente falou sobre o darwinismo social, que era uma teoria ligada, advinda da teoria do Darwin, da evolução das espécies, em que cada sociedade teria evoluído de um modo
e, portanto, existiriam pessoas superiores, sociedades superiores e sociedades inferiores, certo? E o determinismo geográfico que falaria que o local onde você nasceu poderia determinar o seu ser por inteiro, por assim dizer, tá? Agora sim, o que são campos de concentração? Em geral, campos de concentração, eles são construções militares que são desenvolvidas para a finalidade de aprisionar pessoas, certo? Ao longo da história da humanidade, a gente não vai ter só o campo de concentração nazista. É sim o mais famoso por conta da dimensão que tomou o Holocausto, mas não é o único, tá? Então a gente tem, por exemplo, em Cuba, durante o período colonial, a gente tem campos de concentração. Na África, durante o imperialismo, a gente tem campos de concentração. Na União Soviética, durante o governo do Stalin, período stalinista, a gente tem os gulags, que também são campos de concentração. Na Bósnia, a gente tinha campos de concentração construídos pelos sérvios para aprisionar os bósnios muçulmanos, os bosníacos, certo? Durante a Guerra da Bósnia. Entre outros, no Brasil a gente teve campos de concentração. É que não é o nosso foco principal falar disso agora, certo? Vamos falar um pouco sobre a perseguição aos judeus em si, tá? Aos judeus e aos grupos minoritários. O que a ideologia nazista prega? A gente já estudou isso um pouco naquela aula que eu falei sobre os nazifascismos. Então, assim, o Hitler ele vai elaborar a sua ideologia racial utilizando aquelas ideias darwinistas que a gente falou agora há pouco sobre o Gobineau, darwinismo social, enfim, tá? Aquelas teorias racistas do século XIX. Nessa teoria, o ser humano é classificado coletivamente como raças, tá? E eu já expliquei a questão das raças. Os nazistas eles vão abordar uma questão social darwinista sobre a teoria da evolução, que seria o quê? O ponto principal, a sobrevivência do mais forte, tá? Na cabeça deles, cada raça procura se expandir, tá? Crescer, reproduzir-se, enfim, e ocupar um espaço sobre a Terra. Só que esse espaço sobre a Terra ele é finito, é limitado, tá? Logo, para eles, na cabeça deles, tem que ocorrer uma luta pela sobrevivência, que é natural dessas conquistas, principalmente confrontos militares por territórios, tá? Ele acha que isso faz parte da condição humana. E, portanto, esses confrontos militares valeria qualquer coisa para o mais forte sobressair, certo? Então, é algo natural você ter um extermínio da raça inferior. A questão da miscigenação ou da assimilação de outro grupo étnico, na cabeça deles, é algo impossível, você ter uma miscelânea de etnias, tá? Para eles, os traços originais devem ser mantidos, certo? Porque se ocorresse uma miscigenação, esses traços seriam degenerados. Então, você não pode ter uma miscelânea de raças. Tanto que, talvez vocês lembrem, que quando a gente teve no Brasil a imigração, a gente teve a abolição da escravidão no Brasil, quase junto com a política de trazer imigrantes ao Brasil. E ela se encaixava perfeitamente nessa ideia. Por quê? Porque eles falavam, se eu não me engano, era 100, 200 anos, em 100, 200 anos, a ideia deles era que o brasileiro se miscigenaria com o europeu e deixaria de existir os negros, certo? É uma ideia bem do século XIX e que veio para o Brasil também. Então, o Brasil não estava excluído disso, tá? Então, mais uma vez, quais são os grupos que são visados pelos nazistas, tá? Judeus, ciganos, poloneses, afro-germanos, testemunhas de Jeová, homossexuais, deficientes físicos e mentais, prisioneiros de guerra, pessoas antissociais ou que não apoiem o regime nazista,
certo? Tudo isso, perseguição para quê? Para se purificar a sociedade alemã, se ver livre da ameaça racial. Beleza? E aí, a gente vai entrar numa coisa que eu falei agora há pouco, lá em 1200, que são as legislações antissemitas. Aquilo que eu falei, nada se cria, tudo se copia. Então, em setembro de 1935, a gente vai ter uma coisa chamada Leis de Nuremberg, certo? Que é uma legislação antissemita. No geral, é uma lei onde vai se proibir casamentos, certo? Entre judeus, ciganos e alemães, pessoas puras, tá? As relações sexuais estão proibidas entre esses dois grupos separados, tá? A não ser que a pessoa já tivesse casada antes da lei de Nuremberg, tá? Mas em si é proibido, não pode, é sob pena grave, tá? Em novembro de 35, tá? A lei Nuremberg, as leis de Nuremberg, elas foram criadas em setembro de 35. Em novembro de 35, o governo alemão, ele coloca os ciganos e os negros como inimigos do Estado nacional racial, certo? Colocando eles no mesmo patamar que os judeus, tá? Com essas leis, os judeus e outras, né, eles deixam de ter funções públicas, de governo, são forçados, então, a aceitar qualquer outro emprego subalterno e mal remunerado, tá? Eles têm que largar todas as funções que eles têm. Em 1938, já é difícil encontrar um país que aceite judeus ou outras etnias. Dentro deles, o Brasil chegou a negar visto, sim, de alguns desses povos que pediram entrada, tá? E mesmo assim era difícil de conseguir deixar o seu país, porque eles tinham que pagar 90% dos seus bens, o preço de 90% dos seus bens era o equivalente a uma passagem deles. Não sei se deu para entender muito bem. Tipo, você tinha que comprar uma passagem, essa passagem ia custar praticamente 90% dos seus bens. Era muito caro. Para uma família inteira, então, era meio impossível você pegar e deixar a sua localização, certo? Após a invasão da Polônia, em 1939, começou o decreto para o uso da estrela de Davi, certo? Aquela estrelinha amarela que vocês estão acostumados a ver em filmes que eles usam aqui, tá? E aí, relembrem, assim, a Alemanha, ela não criou, não foram eles que criaram essa ideia de racismo, tá? De deixar, do holocausto em si, mas de extermínio das pessoas, de segregação, tá? Isso já é uma ideia que veio lá na Idade Média, por isso que eu citei para vocês. Então, a questão das leis de Nuremberg veio do Estatuto de Pureza, lá na Idade Média. A questão da estrela de Davi na roupa também veio lá da Idade Média. Então, assim, eles tinham que usar uma braçadeira branca com uma estrela de Davi, azul, aqui. Eles tinham que usar um distintivo amarelo do lado esquerdo do peito e nas costas, tá? O Holocausto, ele não é um acontecimento repentino e casual, tá? Ele é um longo caminho de perseguição. Lógico que o sistema de segregação, ele foi muito mais rápido do que ocorreu na Idade Média. Mesmo assim, a gente tem um longo caminho. Primeiro, eles são expulsos dos seus serviços públicos. Depois, eles estão proibidos de se casar por causa das leis. Depois, os judeus têm a cidadania retirada. Eles não são mais considerados cidadãos. Depois, eles são proibidos e privados das suas liberdades e direitos. Certo? Em 1939, a gente vai ter o comando nazista, vai começar a determinar que os judeus devem ser deportados para áreas especiais na cidade, certo?
E aí a gente entra com a questão dos guetos, certo? Sempre existiram guetos. Em toda a história, se você for procurar judeus e guetos, vocês vão ver que vai aparecer guetos judeus. Durante a Idade Média, eles já eram excluídos a uma parte da cidade. Durante a Antiguidade também, sempre vai existir. Mas esse gueto em especial foi criado para alojar todos eles ao mesmo tempo, deixarem num local só, tá? Quando a guerra se inicia em 1940, os nazistas intensificam o roubo dos bens dos judeus. E aí eles passam, sim, a mandar eles para os guetos, tá? No total, a gente tem cerca de 400 guetos estabelecidos, tá? Os nazistas fizeram cerca de 400 guetos, tá? A maioria foram em países invadidos na Europa Ocidental, como a Polônia, União Soviética, Tchecoslováquia, Romênia, Hungria, certo? E em alguns guetos também viviam os ciganos juntos, tá? A gente não tem números confiáveis, tá? E esses números podem ser bem maiores do que os registrados, mas a grande parte dos moradores dos guetos, eles foram exterminados em campos de concentração, tá? Para vocês terem uma ideia, ó, um gueto, o que era, enfim? Era uma área, tá? De cerca de 3 quilômetros quadrados, tá? Em Varsóvia, a gente tinha 450 mil pessoas para morar nesses 3 quilômetros quadrados. Isso era cercado por um muro que era vigiado por guardas que controlavam a entrada e saída. E um muro tinha uns 3 metros e ainda tinha reforço de arame farpado, certo? Proibido escolas, tá? Bem como obras de arte feitas dentro do gueto, se fossem pegos, eram destruídos. Uso obrigatório do distintivo, com aquela estrela de Davi. A ração, no caso comida, a gente fala ração, era racionada, tá? Fome e desnutrição eram constantes, então assim, só 10% da comida necessária para alimentar o gueto inteiro entrava ali dentro. Então, em geral, eram batatas que já estavam podres, uma tigela de uma sopa bem aguada e uma bisnaga de pão por semana, em geral era isso, tá? Então, assim, muita desnutrição, tinha uma superpopulação. Então pensem no gueto, ele se parecia mesmo com um favelão, porque a gente tinha famílias inteiras se amontoando em um único aposento, por falta de espaço mesmo. Outra coisa, a gente tem os trens, principalmente em Varsóvia. No gueto de Varsóvia, o terminal de trens de Varsóvia era onde desembarcavam tanto os judeus que tinham que ficar ali em Varsóvia, que iam para o gueto de Varsóvia, quanto os que partiam para os campos de extermínio, certo? E aí, detalhe, os nazistas, eles decidiam o total de pessoas que iam ser exterminadas, certo? Olha, eu quero tantas pessoas aqui para pôr no vagão para ir embora. Só que eles deixavam os líderes judeus definirem quem iria embarcar. Tipo, eles colocavam o pepino na mão do cara que era chefe, ali do líder judeu. Tipo, olha, eu preciso de, sei lá, 100 pessoas para embarcar. Define aí, eu quero 100 pessoas para ir pro campo de extermínio. Sabe? Tipo, põe o pepino na mão do cara. Questão de lixo, doenças, isso é meio óbvio. No local em que tem muitas pessoas, poucas condições. Então a gente tem muita epidemia, se espalhava rapidamente, porque a gente tem muita gente em pouco espaço. Desinteria, febre tifoide, tuberculose, pouca alimentação, isso era meio óbvio, tá? Os alojamentos eram infestados com pulgas, ratos, percevejos, mosquito, isso só piorava a situação de higiene e de proliferação de doenças, tá? Muitos dos guetos, e aí é legal, entre aspas, muitos guetos, eles montavam arquivos secretos. Por quê? Porque eles registravam e armazenavam diários e depoimentos das pessoas. Isso dava um sentimento de comunidade para eles e preservação da história. E isso é bacana porque alguma coisa disso sobrou pra gente. E é por isso que a gente sabe do que está acontecendo. Bom, então qual era o plano?
inicial ao se montar um campo de concentração, os nazistas, tá? O plano era conduzir os judeus para campos de trabalho forçados, tá? Só que eles não tiveram só a função de escravizar. O primeiro campo de concentração criado foi o campo de concentração de Dachau, tá? Esse campo de concentração, ele começou a receber principalmente, num primeiro momento, sociais-democratas e comunistas, tá? Os primeiros campos de concentração, eles eram destinados a receber presos políticos, tá? E também doentes mentais, deficientes físicos e criminosos, tá? Nesse primeiro momento, 70 mil pessoas mortas, tá? Englobando isso. Os judeus, eles só passam a ser enviados para campos de concentração a partir de 1938, tá? Antes disso, ocorria sim o extermínio, mas em geral de deficientes físicos, mentais e criminosos, tá? Principalmente após a Noite dos Cristais, que vai ser onde a Alemanha e a Áustria vão ser marcadas pela destruição dos principais símbolos judeus. Então, sinagogas, comércios judeus, residências vão ser invadidas, vão ter seus pertences destruídos, enfim. Principalmente depois disso, que se chama Noite dos Cristais, aí os judeus vão começar a ser enviados como mão de obra e para execução na câmara de gás, tá? A gente tem uma estimativa de que 6 milhões de judeus tenham sido mortos, só que esse número é falho por conta de registros. Nem todos que morreram estavam registrados, isso é óbvio. Então esse número sim pode ser bem maior, tá? A gente tinha 2 etapas no campo de concentração. Num primeiro momento, não é assim, o cara foi pro campo de concentração e morreu na câmara de gás. De primeiro momento, eles não eram mandados para a câmara de gás. Isso era feito, a morte em si dos grupos era feito por um grupo de extermínio, por fuzilamento. As câmaras de gás, elas vão surgir quando eles começam a perceber que o fuzilamento não é falho, não é adequado, não dá para matar tantas pessoas ao mesmo tempo. Aí sim, eles criam os campos de concentração com câmara de gás. E aí a gente tem 6 campos de extermínio em larga escala, tá? Auschwitz, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor e Treblinka, tá? Todos eles na Polônia, tá? Os outros demais, a gente tem mais campos, mas eles são classificados como campos de concentração para trabalhos. Eles eram bem tratados lá? Não. Então, eles são maltratados, a alimentação é bem pobre, são espancados por motivos fúteis, isso vocês estão cansados de ver, certo? Executados por erros banais ou só porque o cara tá afim, certo? Então, isso é normal. A princípio, a câmara de gás mesmo, ela era feita com monóxido de carbono, certo? Matava as pessoas por asfixia, certo? Até agosto de 1951, a gente vai ter cerca de 70 mil pessoas mortas com o monóxido de carbono, tá? Quando a gente chega na solução final, o monóxido ele vai ser substituído por um outro gás que se chama Zyklon B. O Zyklon B, ele era um pesticida. Só que se demonstrou que esse pesticida, ele era muito eficaz na execução dos seres vivos, tá? E aí é aquilo que vocês já viram, era comum mandar as pessoas descerem do vagão, certo? Ocorria uma pré-seleção, certo? Por idade, os idosos e crianças ficavam separados, porque em geral eles eram inúteis num campo até de trabalho, então eram os primeiros a serem executados, infelizmente. Mulheres separadas, certo? Homens, ver a condição de trabalho, enfim, se o cara já tá doente, se adoeceu no vagão, porque o vagão era um abarrotado de pessoas, iam 50 pessoas mais ou menos por vagão. Sem lugar para sentar, o chão era molhado, comida bem precária, não dava água. Então, às vezes, a pessoa, por exemplo, se era um trem que vinha da Itália, demorava 3 dias para chegar.
Imagina as pessoas naquelas condições. Então, às vezes, sim, alguns já chegavam doentes e essas pessoas já iam pro campo, pro escanteio, pro extermínio imediato, tá? Bom, sobre as condições de higiene, é assim, é óbvio que eles tinham as piores possíveis, tá? Então, assim, quando chegava outubro, que ia começar o inverno, eles recebiam uma roupa de inverno, tá? Lógico que bem, né, inferior. E eles podiam ficar com essa roupa até abril. Se ficasse frio depois disso, problema deles. Em abril a roupa era retirada e acabou, tá? Eles recebiam um par de meia e uma peça de roupa íntima, tá? Muitas vezes essa peça ela era feita com o tatriote, que é o manto sagrado das orações deles, já para humilhar mesmo. Isso era feito de propósito para humilhação dos judeus, tá? Eles tinham que consertar a sua própria roupa, porque os nazistas não faziam isso, certo? A alimentação era muito ruim, tanto que era fácil você encontrar na massa do pão serragem, tá? A água não era potável, eram pequenas doses de margarina, uma sopinha na janta, imaginem o estado da sopinha. Então era comum você encontrar pessoas com doenças no intestino, diarreias, úlceras, apendicite. As condições de higiene já traziam doenças também. No banho, eles recebiam um pedacinho de sabonete bem xoxo, bem de má qualidade. E depois de tomar banho, eles tinham que ir nus até o alojamento. Dane-se se estava nevando ou não, problema teu. Se você tivesse por acaso no frio, sei lá, pegou friagem porque andou descalço no frio, o pé estava congelando, então você ia ter seu membro amputado, tá? Principalmente no frio, era como você ter muita gente com pneumonia, bronquite, tá? E aí, a gente tem algumas questões que não são muito contadas, tá? E eu achei bem pertinente a gente comentar aqui. Entre os 6 milhões de judeus mortos, a gente tem um grande número de milhares de mulheres que são estrupadas. E isso a gente não tem um registro no oficial, lógico, tá? Não tem nenhum registro nazista. Por que a gente não tem também dessas mulheres? Porque poucas sobreviveram e muitas das que sobreviveram não querem lembrar o fato. É como se fosse uma humilhação para elas, né? Pensem no período anterior. Se isso até hoje ainda é um tabu, imaginem há um tempo atrás, tá? E outro fato, porque não existem registros nazistas. Lembram das leis de Nuremberg? Onde eu citei que os alemães eles são proibidos de tocar sexualmente nas mulheres, sob pena de crimes hediondos, certo? São por conta daquelas leis contra a raça. Então não existem documentos afirmando isso, certo? É praticamente inexistente, tá? E aí é aquela história da gente usar a violência para subjugar as pessoas, certo? No caso das mulheres, não só a fome e o trabalho escravo, certo? As mulheres em si, judias, ciganas, testemunhas de Jeová, elas eram estrupadas, humilhadas e destruídas corporalmente. É um modo de você subjugar a pessoa. Ocorria também a questão da limpeza étnica. O que é a limpeza étnica? Não é só o assassinato, mas se trata de você controlar o modo de reprodução. Você não quer a reprodução daquela etnia. Então a gente vai ter esterilizações, abortos, tudo que vocês imaginarem relacionados a isso, tá? Questão de exercer o poder, mostrar que você é superior aos outros. Então, assim, era comum você ver muitas mulheres, elas se submetiam ao estupro para aceitar, por exemplo, um pagamento com comida ou para salvar os seus filhos. Era uma situação em que para a gente pode ser inimaginável, mas para elas era um modo de salvação de repente dos filhos ou dela própria sobreviver, certo? A questão da humilhação, isso não só para as mulheres.
forçados a se despirem na frente de soldados, ficarem nus por horas e horas, às vezes serem chicoteados, serem forçados a dançar na frente de soldados. E para os homens, mas para as mulheres principalmente, a humilhação de você ter o seu cabelo todinho tosado, e não só o cabelo, todas as partes do corpo, certo? Retirar um pouco de dignidade que a pessoa tem. E na questão de humilhação mesmo, porque é retirar um pouco de humanidade que a pessoa tem. Porque você está num campo de concentração, você tem que largar o mínimo que você tem de humanidade, porque, por exemplo, você tem que urinar e defecar na frente dos soldados. Então muitos não conseguem, sabe? Se seguram, vão pra dentro, vão fazer na roupa, mas é uma roupa que eles têm. Se eles fazem isso, eles vão ficar molhados, principalmente no inverno. É uma questão difícil, então eles vão ter que largar a mão de ter os seus princípios para poder sobreviver, e é humilhante, tá? Na questão, isso a gente vai ver mais depois, a gente vai ter o Tribunal de Nuremberg, com o final da Segunda Guerra, a gente vai estudar a Segunda Guerra ainda, tá? Os crimes cometidos pelos nazistas vão ser julgados, tá? Então a gente vai ter cerca de 199 homens julgados, de 45 a 49, 1945 a 1949, sendo 21 deles líderes nazistas. Dentre eles, a gente vai ter um cara que se chama Hermann, tá? Hermann Göring, que vai ser condenado à morte. Ele era o braço direito do Hitler. Só que esse filho da mãe nem para condenação à morte serviu, porque ele se matou com cianeto dentro da prisão. Ele se suicidou, certo? Isso a gente vai ver posteriormente. Mas eu achei bacana contar um pouco para vocês disso, apesar de muitos já saberem, tá? Pra gente se localizar um pouco na questão da violência. E não que essa violência não terminou hoje em dia, pode não estar aos nossos olhos diretamente, mas a gente sabe que sim, existe muita violência ainda contra minorias, certo? Então é aquele velho fato, a gente tem que estudar história para não repetir os mesmos erros, certo? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês me procurem, certo? Já sabem onde me achar. E a gente fica aqui. Bye, bye.